Muito bem, pessoal. Eu quero estender aqui as boas-vindas a todos vocês, né? Em mais uma escola aqui, mais uma aula da nossa escola, como a gente tem falado, FAP, né? Lá os professores aí aceitaram o convite e todos os professores aí, uma grande parte, né, dos professores do SALT IAP estão com a gente, e a gente hoje não é IAP, hoje é FAP, né? Faculdade Adventista Paranaense. Então, a gente quer agradecer aí a nossa faculdade e também o SALT, né? E o pastor Elton está hoje, eu já vou apresentá-lo. Antes, algumas orientações aqui, antes de a gente pedir para alguém fazer uma oração, a gente vai algumas orientações muito importantes, tá? Se você precisar, anote, tá? Então, como eu falei, a presença de hoje, vocês vão ter 2 itens para preencher. Primeiro, você vai colocar a sua presença quando você entrar lá no grupo do WhatsApp, certo? E o segundo item, você vai ter que preencher um local onde diz o tamanho da sua camiseta. Só que a parte triste é que ninguém vai ganhar camiseta, tá? É só para saber o tamanho da camiseta, mas isso é um absurdo. Não é absurdo, é que a condução aí, a direção aí da programação aí de treinamento, eles querem saber o tamanho da sua beca. Então, você vai colocar o tamanho da camiseta, para que não seja preciso a gente alugar muitas becas, daí pelo tamanho da tua camiseta, você vai receber a beca no dia da formatura. Deu para entender aí, irmãos? Deu? Senão a gente repete. Então, não esqueça que você precisa de preencher esses 2 itens hoje: a presença e o tamanho da camiseta, tá? Lógico, tem que lembrar que você não vai ganhar uma camiseta. Não vai cobrar lá da Bia camiseta, tá, irmãos? Mas no dia você vai receber a tua beca para aquela bonita formatura lá, tá bom? Que a gente fez o ano passado. E se Deus quiser, esse ano nós vamos ter até mais gente, viu, pastor Edilson? Em todos os grupos do WhatsApp, nos 3 aí que nós temos hoje, e a turma da missão, né, veio para cá junto, nós estamos com 450 pessoas, mais ou menos. E lembrando vocês outra coisa importante, alguns estão questionando talvez, e quem não fez a presença, quem não pôde assistir ao vivo e não colocou a presença, a Bia, essa vez, por preencher o tamanho da camiseta, ela disse que vai deixar aberto até terça de manhã. Mas agora, após terminar a aula aqui, eu já vou postar lá no grupo para vocês o link da presença. E aí vocês já podem começar a fazer, tá? E quanto à questão dos que não puderam mais pôr presença por assistir online no site, então fica aí, ó, a orientação. Converse com o seu pastor, por favor. Mais uma vez, converse diretamente com o seu pastor distrital. Você pode até mandar uma mensagem para mim, tentar falar comigo, só que eu não vou conseguir resolver essa situação. Você vai falar com o teu pastor e o teu pastor vai acertar a tua presença com a Bia. Já para ir deixando tudo em ordem, porque você precisa de passar pelo pastor distrital, os pastores estão aqui me ouvindo, e sejam bem-vindos também, o grupo ministerial aí, tem vários pastores me ouvindo, Deus abençoe a cada um. Então, procurem, por favor, este servo de Deus aí que está no teu distrito, a serviço do Senhor e também para servi-lo, para que ele possa, então, ajeitar aí os teus documentos, para que você participe desse momento tão especial aí, que é a formatura da Escola da Entes, tá ok? Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe. Eu vou fazer aqui a apresentação do pastor Elton, e aí eu vou pedir ao pastor Almir, que é o nosso educação aí,
departamental de educação que está conosco, para que ele faça uma oração, mas depois que eu fizer aqui a apresentação, pastor. Muito bem. Aqui está Pastor Elton. Muito boa tarde. E agora, bem-vindo à nossa escola de treinamento. Neste momento, nós já estamos em 120 pessoas quase, chegando pertinho de 120, vai entrar mais pessoas aí. Deus o abençoe. O pastor Elton, ele é mestre, né? E ele vai, pós-graduação ele tem, e mestrado em interpretação bíblica, pelo NASP. E aqui também eu tenho as disciplinas que ele já lecionou no SALT. Não está, foi recente a tua ida para aí, né, pastor? Isso, nós chegamos agora no mês de janeiro. E olha só aqui, ó, discipulado, estágios pastorais, fundamentos do crescimento de igreja, prática pastoral 1, evangelismo pessoal, estágios pastorais, fundamentos do crescimento de igreja, prática pastoral 1 e evangelismo pessoal. Eita! Tem bastante coisa aí, viu? Então, pastor Elton, a gente já trabalhou aí junto, quando tu estava no departamento, né? Pastor Elton já foi também secretário executivo, né, pastor Edilson de Campo, e hoje está aí cuidando dos nossos alunos, inclusive tem o meu filho lá na mão dele, né? Tem um filho meu lá na mão do pastor Elton. Deus abençoe, amigão, e te use poderosamente com a aula, o Espírito Santo, né? Natureza e atuação. Pastor Almir, contigo aí, pode fazer a oração, depois, pastor Elton, tu pode fazer aí a sua aula, e aí o pastor Edilson, ele vai estar conduzindo o momento de perguntas e respostas aí no final da sua aula. Boa tarde a todos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelas bênçãos sabáticas recebidas até aqui, em família, na igreja e no serviço missionário junto às nossas comunidades. Nos reunimos agora para aprender mais a respeito da natureza e da atuação do Espírito Santo. Então, nada melhor do que te convidar, Senhor, para nos iluminar e nos inspirar. A nós que estaremos assistindo a aula e ao pastor Elton, Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só lembrando, pessoal, eu esqueci de falar isso, tá? Por favor, se você puder, desligue o teu microfone, a tua câmera sem problema. Só cuide, né? Se você pegar no sono aí, antes desligue a sua câmera, tá? Agora, do contrário, o som, por favor, tenha bondade, mantenha. Pastor Edilson, desligue a câmera se pegar no sono. Ninguém vai dormir. Pastor Elton não vai deixar ninguém dormir hoje, em nome de Jesus. O Espírito Santo não vai deixar ninguém dormir. Então, Deus abençoe a nossa aula de hoje. E pastor Williams está por aí também, ó, pastor, Deus abençoe. E quando a gente quer falar isso, eu vou colocar alguns pastores, e aí o Edilson, tudo como co-anfitriãos, e aí vocês vão me ajudar a mutar microfone aí, se puderem, tá? Pastor El, contigo agora, amigão. Maravilha, meu amigo Márcio. Meu filho é gente boa, um bom aluno. Então, louvado seja Deus por isso, viu? Obrigado aí pelas palavras, é muito bom estar com vocês. Boa tarde a todos os colegas aí de ministério, pastores, o pastor William, presidente, o pastor Edilson também, os demais colegas aí departamentais e também distritais, e a você também que está conosco aí, amigo, para a gente estudar um pouquinho esse tema importante. Nesse primeiro semestre, eu cheguei aqui no mês de janeiro, nós estivemos lecionando essas matérias. No segundo semestre, nós já começamos aí na pós-graduação ministrando a matéria de orientação profética, dias atrás aqui para pós-graduação. Depois estaremos agora no segundo semestre ministrando as matérias de administração eclesiástica para o quarto ano, inclusive aí para o senhor Tássio Vivan.
e também trataremos do tema do Apocalipse, né, que é uma área que eu tenho estudado bastante, inclusive minha área de formação aí do Novo Testamento. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui para que a gente possa conversar melhor sobre o tema. Vou colocar aqui no modo apresentação, deixa eu só ajustar aqui. Pronto, aí eu creio que a gente já consegue visualizar um pouquinho a coisa, né? Senhores, nós vamos tratar o tema aqui de maneira essencial no Novo Testamento, tá? Nós vamos falar uma outra coisa relacionada ao Antigo Testamento, bem de leve, mas a nossa ênfase aqui será um pouquinho maior no Novo Testamento. E esse tema é um tema fundamental, é um tema importante, né? E eu diria um tema extremamente relevante para o contexto dos dias atuais. Não faz muito tempo, eu estava aí no seminário de teologia e nós tivemos um material que foi produzido por um indivíduo, ex-pastor adventista, chamado Ricardo Nicotra. Talvez alguns dos nossos colegas pastores devam lembrar aí. E esse indivíduo escreveu um livro chamado Eu e o Pai Somos Um. E nesse material ele gasta um pouquinho de tempo demonstrando ou tentando demonstrar biblicamente, também no Espírito de Profecia, de que o Espírito Santo não é divino, o Espírito Santo não é uma personalidade, ele não é uma pessoa, enfim. Ele acaba destruindo ou tentando destruir um pouquinho a divindade do Espírito Santo. Bom, eu quero demonstrar para você nessa tarde que isso não é uma ideia nova, e muito menos não é nova apenas, mas ela também não é nova no sentido de trazer algum conteúdo novo, né? Ela não é nova não apenas na questão cronológica, não começaram agora esses questionamentos, essas características de duvidar, né, do Espírito Santo, da sua divindade, enfim. Isso é bem antigo, eu vou começar demonstrando isso para vocês, ou falando rapidamente para vocês, mas nós vamos ver também que essas ideias, elas não têm pé e nem cabeça, né? Biblicamente, elas não podem se sustentar. Bom, eu começo dizendo a vocês que essa ideia de questionar a divindade, a personalidade do Espírito Santo, ela não é nova, como eu disse agora há pouco. Ela já se iniciou ali em meados do quarto século, especialmente no contexto da Ásia Menor, onde o apóstolo Paulo teve um grande trabalho até a década de 60, levantando igrejas, pregando ali, enfim. Logo depois, a partir do ano 66, mais ou menos, nós começamos a ter uma grande ênfase na Ásia Menor do apóstolo João. Ele se torna um grande pregador. Eu não sei se você sabe, mas nós tivemos um período entre o ano 66 e o ano 70 depois de Cristo, 30 anos ali aproximadamente depois de Cristo, né, 35 anos, da revolta judaica, que acabou culminando com a destruição de Jerusalém no ano 70. E nesse contexto, houve um momento em que o cerco de Jerusalém ainda não havia sido realidade, não havia ainda acontecido, e houve um momento de escape do povo de Deus. E o povo de Deus escapou, entre eles João, saiu da cidade de Jerusalém, e a tradição vai deixar muito claro os pais da igreja que ele se dirigiu à Ásia Menor, e ele passou ali o resto da sua vida. Inclusive, quando foi levado para Patmos, por exemplo, para ser exilado ali, ele estava na Ásia Menor. Bom, na África também houve um avanço muito grande no quarto século em relação a essa questão de duvidar da divindade e personalidade do Espírito Santo, especialmente no contexto do Egito, né, ali na África. E também em Constantinopla houve uma grande discussão desse assunto e também um questionamento à obra do Espírito Santo. As pessoas que tratavam desse assunto, elas negavam a divindade do Espírito Santo. Você deve lembrar que nesse contexto aqui nós temos o surgimento do arianismo. Houve um pregador herético lá, enfim, no quarto século, chamado Ário, e ele começou a questionar a divindade de Cristo. E essa ideia, ela não afetou apenas a divindade de Cristo, mas ela gerou raízes e gerou o contexto para que também houvesse, na sequência, o questionamento, a dúvida sobre a divindade do Espírito Santo nesses locais que eu estou mencionando para vocês. Qual era a base deles para negar a divindade do Espírito Santo? Eles alegavam não encontrar nas Escrituras a geração do Espírito Santo,
como está clara a geração do Filho. Quando você vai a Mateus, por exemplo, capítulo 1, e não apenas Mateus, mas outros evangelhos, fica claro de que Jesus foi gerado por obra divina. Deus estava cuidando dele e dirigindo a sua vida, não apenas na sua encarnação. Mas nós encontramos outros textos também que vão deixar claro a existência de Cristo por muito tempo. Mas quando eles olhavam o texto bíblico, esse pessoal dizia, não, nós não encontramos aqui nenhuma geração, nenhuma formação, não há nada que diga que o Espírito Santo é parte da divindade, ou que ele foi gerado pelo Pai. Nós temos, por exemplo, o texto que menciona Jesus como primogênito, né? Mas você não encontra nada em relação a Cristo, ou em relação ao Espírito Santo, como está claro sobre Cristo. E aí eles usavam esse argumento para dizer, em sequência, que então o Espírito Santo só poderia ter sido gerado pelo Filho. Ele não era obra de Deus, ele não era filho de Deus. Veja, eu quero só deixar claro para você que eu não estou dizendo aqui de que eu acredito, ou que nós, adventistas, devamos acreditar que Jesus foi gerado. Mas era assim que Ário pensava, e era assim que esses heréticos pensavam nesse contexto. E eles diziam, bom, mas nem isso a gente encontra na Bíblia, nem essa geração de Cristo, ou de Deus, ou desculpa, do Espírito Santo por obra do Pai. Não existe isso. Então ele só deve ter sido gerado pelo Filho. E por causa disso, então, eles concluíam, ele deve ser irmão de Jesus. Agora, se ele foi gerado pelo Filho e ele é irmão de Jesus, nós temos outra consequência. O Pai é o avô do Espírito Santo. Ele não é pai do Espírito Santo e muito menos o Espírito Santo é igual a ele. Ele é avô do Espírito Santo. E eles diziam, bom, e nesse contexto todo, então, ele é uma criatura que foi criado pelo Filho em algum momento da história. Olha só que coisa terrível, era esse o contexto básico do quarto século de questionamento à obra, personalidade, atuação, enfim, do Espírito Santo. Nós sabemos pela história que o Concílio de Constantinopla, ocorrido no ano 381 depois de Cristo, no contexto aqui do quarto século, final do quarto século, se reuniu e ele então colocou essa ideia, ou essas ideias que estou apresentando aqui para vocês, como ideias heréticas, né? Elas passaram para a história como heresias. Bom, eu começo apenas com essa introdução para dizer para você que essa ideia que alguns levantam em alguns lugares por aí, elas já tem a sua história e o seu início lá no quarto século. E não é novidade, os argumentos são os mesmos e, obviamente, a igreja já tratou desse assunto. Mas eu quero, nessa tarde, aproveitar para solidificar um pouquinho esse contexto para nós. Eu não entendi por que voltou aqui, agora vamos avançar. Bom, eu quero nessa tarde, como eu disse, solidificar para você o contexto de que o Espírito Santo, ele é Deus, o Espírito Santo é uma personalidade e o Espírito Santo atua de maneira especial na vida dos crentes e na vida da igreja e na vida deste mundo. Bom, nós vamos de maneira especial, como eu disse, focar no Novo Testamento. E o Novo Testamento faz algumas afirmações sobre o Espírito Santo. Uma delas, em especial, é que o Espírito Santo é um membro da divindade. O Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que alguém divino. E nós temos uma série de evidências para isso. A primeira delas aparece aí no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19. Você conhece o texto fala da grande comissão. E no contexto da grande comissão é dito o seguinte: batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Note que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são colocados em pé de igualdade nesta grande comissão. Mas não para por aí, nós vamos a 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, e no final do texto, no final dessa quarta carta, na verdade, que entrou para nós na história como segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, você tem uma bênção, né? O amor de Deus, o Pai, a comunhão, ou a graça de Deus, né? O amor de Cristo, e também você tem aí a comunhão do Espírito Santo. Mais uma vez, nesta bênção dada ou proferida, você encontra uma igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem também no livro de Efésios, no capítulo 4, versos 4 a 6, no prólogo da carta, ou desculpa, eu coloquei prólogo aqui, mas na verdade é no capítulo 4, né? Desculpa, no capítulo 1, está errado aqui, ao invés de ser capítulo 4, é o capítulo 1. Você encontra claramente uma informação. Paulo começa a tratar ali a sua carta, endereçando a igreja de Éfeso, e nesse contexto,
ele vai mencionar uma igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós poderíamos até ler esse texto, eu vou pegar a minha Bíblia aqui, vou ler com você, apenas para você visualizar aí, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, essa declaração do apóstolo Paulo. Veja o que diz o texto. O texto diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E aí o texto vai continuar. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Aqui falando de Deus o Pai. E agora fala de Jesus Cristo. E aí o texto continua. Segundo o beneplácito de sua vontade. E aí vem versículo 6, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E o texto vai continuar e nós encontramos claramente a ideia do Espírito Santo sendo mencionada. O próprio verso 13, aí na sequência do prólogo, vai dizer assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E aí vem o verso 14, que diz: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós encontramos claramente informações aqui no texto sobre a igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai continuar mencionando isso. Eu vou ler com você o texto rapidamente. O texto diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Note que, mais uma vez, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em pé de igualdade no texto. E isso vai demonstrando claramente que o Espírito Santo é um membro da divindade. No livro de Judas, esse é um texto que eu não vou ler com você em virtude do tempo, mas nos versos 20 e 21 do primeiro capítulo, o único capítulo dessa carta, você encontra nas exortações finais novamente um pé de igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão unidos como membros da divindade. Não há nenhuma margem para pensarmos de que um está abaixo do outro. Não, eles estão todos no mesmo contexto e unidos como membros da divindade. E você tem também no prólogo do livro do Apocalipse. Eu posso ler esse texto com você. O capítulo 1, versos 4 a 6, vai mencionar claramente estes três membros da divindade. O verso diz assim: João, ou os versos, né? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, veja a menção ao espírito, que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E o texto continua: aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. E aí vem o versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja que coisa interessante. Em todos esses textos que acabamos de ler, há uma unidade muito grande entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que demonstra claramente que o Espírito Santo é um membro da divindade. E nós temos o texto de Mateus, que eu quero dar um destaque aqui. Poderia destacar os outros, mas eu quero destacar Mateus 28, 19. Note que o texto não diz em nomes do Pai, ou nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, não é assim que o texto é mencionado. O texto usa o substantivo nome no singular, o que indica claramente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos na divindade. Há uma unidade, os três possuem a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo caráter. Estas são as implicações do uso do substantivo no singular aqui. E é importante que a gente lembre disso. Agora, essa declaração do Novo Testamento de que o Espírito Santo é membro da divindade, ela é reforçada em sequência por algumas outras coisas. Uma delas é que o Espírito Santo está sujeito à blasfêmia. O Espírito Santo pode ser blasfemado. Ele pode sofrer de blasfêmia. E em Mateus capítulo 12, versos 31 e 32, é Cristo quem diz isso. E ele diz que quem blasfemar contra o Espírito Santo comete um pecado imperdoável. Note a linguagem, pecado imperdoável.
o texto vai continuar. Em Mateus capítulo 3, verso 29, ou Marcos, desculpa, 3, 29, o outro evangelho vai mencionar, no mesmo contexto, de que a blasfêmia contra o Espírito Santo gera um pecado eterno. Isso é muito interessante. Um pecado que é eterno, além de ser imperdoável, ele é eterno. É outra qualificação para esse tipo de pecado contra o Espírito Santo. Repito, pecado de blasfêmia. E em Marcos 3, 28, é interessante, porque o verso imediatamente anterior, ele faz um contraste com os pecados contra os homens. Os pecados contra os homens, as blasfêmias realizadas de um ser humano para com outro ou contra outro ser humano, elas podem ser perdoadas, elas são perdoadas de fato. Mas quando você percebe o contexto, no verso 29 de Marcos 3, vai se dizer que, ao contrário, o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Esse pecado é um pecado eterno. E esse contraste mostra claramente, ou demonstra claramente, a diferença que há entre o Espírito Santo e um ser humano comum. O Espírito Santo é mais do que apenas uma personalidade, como a gente vai ver na sequência. O Espírito Santo é uma personalidade divina, a sua natureza é divina, ele é Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 10, ainda tratando desse assunto, vai continuar declarando, né, que o pecado contra o Espírito Santo, esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. Mateus diz, é imperdoável. Marcos diz, é um pecado eterno. Lucas vai declarar de que é um pecado que não tem perdão. E Marcos, como eu já mencionei, vai fazer um contraste, sublinhando a problemática, né, de blasfemar contra o Espírito Santo. E por que isso é interessante? E o que isso demonstra, assim, como isso demonstra de maneira sólida de que o Espírito Santo é Deus? Quando a gente vai a Números, capítulo 15, versos 30 e 31, um texto que eu até quero ler com você, diz que apenas Deus é sujeito de blasfêmia. O fato de Jesus dizer que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão, significa dizer claramente que ele é Deus, porque somente Deus pode sofrer blasfêmia. É somente contra Deus que alguém pode blasfemar. É isso que o texto de Números, capítulo 15, vai nos declarar. Veja o versículo 30 e 31 de Números aí, se você quiser acompanhar Números 15. Diz assim, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, note a linguagem, essa injúria ao Senhor aqui é a blasfêmia ao Senhor. Veja, não é a qualquer outra pessoa, é ao Senhor. Esse pecado só pode ser realizado contra Deus. Tal pessoa será eliminada do meio de seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e essa iniquidade será sobre ela. Note que coisa interessante. Esse texto, ele não apenas diz que apenas o Senhor é aquele que pode receber esse pecado de blasfêmia, ou é o sujeito, né, de uma blasfêmia, mas o texto vai dizer que quem faz isso deve ser eliminado. E eliminado por quê? E aí a gente faz uma relação com o pecado imperdoável. É eliminado, ou seja, não tem perdão para ele, como diz o livro de Números. E por que não tem perdão? O texto vai dizer porque ele violou e desprezou a palavra do Senhor. E é exatamente esse o contexto do pecado contra o Espírito Santo. Note que coisa interessante. Quando Jesus está falando em Mateus, capítulo 12, sobre o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo, nesse contexto ele faz uma citação de Isaías 42, versos 1 a 4. Mateus faz uma citação de Isaías. Essa citação antecede a declaração de Cristo de que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E isso é muito interessante, sabe por quê? Porque esse texto de Isaías 42, versos 1 a 4, que eu não vou ler em virtude do tempo, ele demonstra que Jesus estava sendo ou tinha sido ungido pelo Espírito Santo. E a obra que Cristo realizava era uma obra guiada, dirigida e empoderada pelo Espírito Santo. Em outras palavras, quando aqueles homens escribas, eles rejeitam aquele milagre de Cristo,
declarando de que é uma obra de Beelzebu, que não é uma obra de Deus, eles estão rejeitando a Cristo como ungido pelo Espírito Santo, porque Cristo não está fazendo milagres ou não está fazendo esse exorcismo por seu próprio poder. Ele é ungido pelo Espírito Santo e ele está agindo pelo poder do Espírito Santo e sob a liderança do Espírito Santo. E esse é o contexto do pecado contra o Espírito Santo que eu estou explicando aqui para você. Agora, tem mais. Isaías 42, que é o texto que antecede a declaração de Cristo da blasfêmia contra o Espírito Santo e que vai demonstrar, Mateus vai usar para demonstrar que Jesus está sendo norteado nas suas ações pelo Espírito Santo, ele é parte de Isaías 40 a 66, um bloco do livro de Isaías, o terceiro e último bloco do livro de Isaías. E por que esse bloco é importante? Porque esse bloco vai falar aí nesses versos que estão aparecendo na tua tela, de restauração e redenção de Israel. Esse bloco fala de salvação, do poder de Deus em atuação para livrar o povo de Israel, para redimir o povo de Israel e para restaurar o povo de Israel. Veja, Isaías 41, 14 e 43, 1 vai falar disso, Isaías 43, 2 vai falar da proteção de Deus. Em Isaías 43 ainda e 44 vai se falar da salvação que Deus irá efetuar na vida de Israel. E quando a gente vai a Isaías 42, 1 e 44, 3, fica claro de que o Espírito Santo estaria agindo de maneira poderosa nesse contexto de salvação, de libertação e restauração de Israel. O que isso indica para nós? Indica que o pecado contra o Espírito Santo não é apenas rejeitar a Cristo como ungido pelo Espírito Santo, não é apenas rejeitar as obras de Cristo, é rejeitar também a própria salvação que foi inaugurada por Cristo sob a guia e direção. Aí dentro. Conseguindo entender por que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não tem perdão? Em primeiro lugar, porque o Espírito Santo é Deus, porque só Deus pode receber contra ele esse pecado de blasfêmia. E em segundo lugar, o pecado é imperdoável porque é a rejeição, a negação da obra vicária e salvífica de Deus sob a liderança do Espírito Santo. Ou de Cristo, né, agindo sob a liderança do Espírito Santo, sobre a unção do Espírito Santo. Esse é um elemento importante e por isso o próprio Cristo vai dizer que esse pecado não tem perdão. Avançando aqui, nós chegamos a um texto interessante, o texto de Mateus, capítulo 3, verso 16. Em Mateus, capítulo 3, verso 16, um dos evangelhos, essa história ou esse fato é narrado nos 4 evangelhos, nós encontramos de que Jesus, depois de batizado, saiu da água e se abriram os céus e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Esse texto é muito interessante, porque esse texto vai deixar claro que o Espírito Santo é quem desce sobre Cristo e desce de maneira corpórea, na forma de uma pomba. E a grande pergunta é por que ele desceu na forma de uma pomba e o que esse texto nos ajuda a ver a divindade do Espírito Santo? Bom, esse texto faz um eco muito forte e uma alusão muito forte a Gênesis capítulo 8, versos 8 a 12. Ali nós encontramos o final da história do dilúvio. Depois de 1 ano e 2 meses dentro da arca, Noé solta uma pomba. Essa pomba sai e ela pega lá uma plantinha, né, uma folhinha de oliveira, ela volta. E depois de alguns dias, 7 dias, Noé solta de novo essa pomba e ela já não volta mais. E aí Noé entende, bom, já podemos descer da arca. Isso é muito interessante, porque essa pomba aqui que Noé soltou era um claro indicativo, essa figura indicava uma nova criação, uma nova vida. Lembre-se vocês que a partir do dilúvio, ou depois do dilúvio, o mundo foi completamente destruído. Depois do dilúvio, nós estamos começando de novo. Deus está começando o mundo de novo. É por isso que quando a gente vai para Gênesis capítulo 9, por exemplo, as mesmas orientações, as mesmas declarações que foram proferidas em Gênesis capítulo 1, são de novo proferidas agora para Noé. Porque Noé é uma espécie de Adão, ele é um novo Adão. A partir de Noé, Deus está reconstruindo o mundo, uma nova vida está passando a existir. E sabe o que é interessante? Quando João, Marcos, Mateus, Lucas falam sobre o Espírito Santo descendo sobre Cristo na forma de uma pomba, eles estão aludindo a esse fato. O Espírito de Deus está trazendo
para a humanidade uma nova realidade a partir de Cristo, a partir do batismo de Cristo. É algo extremamente fantástico. É a partir do batismo de Cristo, você começa uma nova fase na história da humanidade, uma nova vida, uma nova criação. E olha que interessante, não é apenas o Espírito Santo que desce sobre Cristo. O Pai profere, né? Tu és meu filho amado em quem tenho prazer ou em quem me comprazo. Note que interessante, o Pai e o Espírito unidos a Cristo vão produzir uma nova criação. Esses fatos declarados no texto de Mateus, no texto de Marcos, no texto de Lucas e de João sobre o batismo de Cristo, é muito interessante, ou esses fatos são muito interessantes porque eles ecoam e aludem à lá criação e também a esse fato do dilúvio, no final do dilúvio. Eles mostram que a partir do batismo de Cristo nós temos uma nova realidade na história do planeta. Em outras palavras, o Espírito Santo está aqui criando um contexto especial. E só quem pode criar alguma coisa e dar nova vida é Deus. Portanto, esse texto, entre os outros, né, eu volto a dizer, essa narrativa do batismo de Cristo, ela aparece aí nos evangelhos, você encontra, eu estou pegando Mateus aqui como exemplo, essa narrativa ela deixa claro a divindade do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus tem poder criador, de recriação. Isso vai ficar mais claro ainda quando a gente falar um pouquinho sobre a atuação do Espírito. Bom, nós também encontramos nos evangelhos uma outra atuação do Espírito Santo de Deus, na concepção de Cristo. Cristo os evangelhos começam já mencionando a concepção de Cristo, a geração de Cristo, o nascimento de Cristo. Essas são as introduções dos evangelhos, por exemplo, de Mateus e Lucas. E nesse contexto do nascimento de Cristo, ou da geração de Cristo por obra do Espírito Santo de Deus, nós encontramos uma reminiscência, uma lembrança, um eco, uma alusão, como você queira chamar, de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz que o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. E nós encontramos também uma reminiscência de Salmo 104, versículo 30, um texto que a gente poderia ler. Eu vou abrir a Bíblia aqui para ler com você. Salmos, capítulo 104, versículo 30, vai dizer o seguinte: envias o teu Espírito, eles são criados. Veja que o Espírito Santo, eu estou continuando a dizer, ele tem poder criador ou criativo. E aí o texto continua dizendo, e assim renovas a face da terra. Essas passagens que Mateus e Lucas mencionam o nascimento de Cristo por obra do Espírito Santo de Deus atuando na vida de Maria, demonstram claramente que ele tem poder criador. É assim que o Espírito Santo é introduzido no cenário do Novo Testamento, como Deus, como alguém que tem poder de criar. Veja que esses textos atribuem ao Espírito Santo poder criador. E esses textos, entre outras coisas, esse texto de Mateus e também o texto de Lucas, eles lembram Ezequiel 37. Você lembra da história do Vale dos Ossos Secos? Diz que o Espírito Santo é quem dá vida para eles, porque ele tem poder criador, poder de dar vida às pessoas. E isso iguala ele com Deus, o Pai, e com Jesus Cristo, o que demonstra claramente a sua natureza divina. O Espírito Santo é Deus, e nós estamos vendo isso através desses textos, através dessas passagens. Quando a gente vai a Lucas, por exemplo, capítulo 1, verso 35, de maneira específica, ali diz que o poder do Altíssimo envolveria Maria. E esse poder do Altíssimo nada mais é do que uma declaração ou uma expressão que se refere a Deus. Deus é aquele que é chamado em outros textos da Bíblia como aquele que tem o poder do Altíssimo, aquele que é o poder do Altíssimo, é o próprio Deus. E como é que eu sei disso? Porque nós temos um verbo aí, o verbo espiacaso, né? É um verbo interessante. Ou, desculpa, episquiazo, este é o verbo envolver. O texto vai dizer que Maria seria envolvida pelo Espírito de Deus e o poder do Altíssimo estaria com ela. E esse verbo envolver, ligado com o poder do Altíssimo e ligado com a atuação do Espírito Santo em Lucas 1,35, ele é interessante porque ele alude a textos do Antigo Testamento.
Esse verbo no Antigo Testamento, ele é usado para algumas coisas. Veja que coisas. Ele é usado, em primeiro lugar, como uma referência à nuvem que repousava sobre o tabernáculo. Quando a gente vai a Êxodo, capítulo 40, versos 34 e 35, se falando desta nuvem que volta e meia aparecia sobre o tabernáculo, repousava sobre ele, na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, o verbo episkiadzo, este verbo usado por Lucas, é utilizado lá, e aí estão as passagens. Nós temos também os textos de Salmo, capítulo 91, verso 4. Esse texto menciona a presença protetora de Deus a conduzir os judeus à terra prometida. A presença protetora de Deus é mencionada no texto pelo salmista usando este verbo. Em outras palavras, o Espírito Santo, quando ele é conectado com esse verbo por Lucas no capítulo 1, verso 35, claramente Lucas está atribuindo a ele a atuação divina. Quem é que pode agir como Deus, senão o próprio Deus? Essa é uma clara indicação de, mais uma vez, pelo profeta Lucas ou pelo evangelista Lucas, de que o Espírito Santo é Deus. Ele tem o mesmo status de Deus, ele é igual a Deus. E não é o Lucas não diz isso apenas aqui no seu evangelho, ele também vai deixar isso muito claro lá no livro de Atos. Você deve lembrar da história de Ananias e Safira, muito conhecida entre nós, né? Quando a gente fala especialmente do contexto de mordomia. Ali Pedro vai dizer assim para eles, né? Olha, vocês não mentiram para o Espírito Santo apenas, vocês mentiram para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. E Lucas vai reforçar isso. Ele já disse isso, ou já havia dito isso em Lucas, nesse texto que eu estou mostrando para você, entre outros, e depois disso ele vai reforçar no seu segundo livro, no livro de Atos. O Espírito Santo tem uma natureza divina. Nós temos outro texto ainda, agora mais uma vez por Lucas ainda. Lucas menciona algo interessante, né? Aí no capítulo 28, versos 25 a 27. Está no livro dele, o seu segundo livro, o livro de Atos, diz assim: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Esse texto é muito interessante, porque esse texto faz uma citação direta de um texto de Isaías, Isaías capítulo 6, versos 8 e 9. E sabe o que é interessante? Quando você vai a Isaías, capítulo 6, versos 8 e 9, olha o que diz. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Ué, não era o Espírito Santo que estava falando? Não é isso que é dito aqui no texto de Atos? Mas o Espírito Santo é Deus. Como é que eu sei disso? Porque o texto que é citado no texto de Atos, capítulo 28, versos 25 a 27, é um texto de Isaías. E esse texto de Isaías menciona que é Deus quem está falando, o Senhor. E olha a linguagem. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. É a mesma linguagem. É muito interessante. O Espírito Santo é igualado com Deus nesse texto. Mais uma vez, nós somos informados pelo texto sagrado de que o Espírito Santo é divino. Ele é Deus, ele possui a mesma natureza, o mesmo caráter, a mesma essência. E esses textos estão deixando isso muito claro. João capítulo 16, verso 8, os versos 8 a 11, nós encontramos outra passagem que pode nos ajudar a ter uma clareza de que o Espírito Santo é divino, que ele possui a mesma natureza divina e que ele atua como Deus, porque de fato ele é Deus. Veja o que diz o texto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O verbo grego utilizado aqui para convencer é o verbo elenco. Este verbo, ele é traduzido por convencer porque é uma tradução que faz sentido no contexto. E ela faz sentido desde que eu entenda uma coisa, de que
convencer aqui, e não apenas aqui, mas em várias outras passagens do Novo Testamento, para não dizer a maioria, se não todas as passagens do Novo Testamento, o verbo elenco é um convencimento muito forte. Ele é tão forte que a melhor ideia do texto, a melhor expressão do texto seria condenar. Então, nós poderíamos ler o texto da seguinte maneira: quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, condenará o mundo por causa do pecado, da justiça e do juízo. Veja, eu não vou ler com você, mas João capítulo 8, verso 46, Jesus faz uma pergunta: quem me convence de pecado? Ué, Jesus estava querendo apenas ser convencido intelectualmente do pecado? Não, claro que não. Jesus estava dizendo, em outras palavras, para os seus acusadores o seguinte: quem é que me condena de pecado? Vocês não podem me condenar pelo pecado. Quando a gente vai a Tiago, capítulo 2, versículo 9, a mesma ideia acontece. O mesmo verbo é usado, mas o sentido é de condenação. E por que eu disse que convencer faz sentido? Porque convencer, condenar, ou convencer é uma coisa tão forte, a ideia é tão forte, que ela pode traduzir o sentido de condenar. Talvez quando a gente faz a leitura de convencer, a gente não pensa muito nisso, porque a gente está pensando, não, convencer tem mais a ver com uma questão intelectual, né? Vai querer argumentar comigo, vai querer dizer alguma coisa, mas o verbo aqui tem um sentido muito forte. Embora seja traduzido por convencer, e não há problema em traduzir assim, a ideia é de condenar. E isso fica ainda muito claro aqui no contexto, quando você lê, por exemplo, a sequência do texto. Você viu que tem 3 porquês aqui, né? Então, por que ele vai condenar o mundo por causa do pecado? Porque eles não creem. Ora, se eles não creem, eles estão condenados. Jesus mesmo disse, né, em João capítulo 3, verso 16. Note que eu estou lendo um texto de João. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então, veja, o Espírito Santo vai vir para condenar o mundo, porque o mundo não crê nele. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que é uma grande bênção para aquele que está do lado de Cristo, para aquele que aceita a obra de Deus na sua vida, ele também cria um problema, né, uma dificuldade para aqueles que estão no mundo, porque ele vai em algum momento condená-los se eles não se arrependerem dos seus pecados. Nós temos uma mão levantada aí, é da Samile, eu acho. Eu não sei se será agora o momento de perguntas, pastor Vivan, ou se deixamos para depois, o que é melhor? Verdade, para depois, pastor. Pode tocar todo o tema, né? E aí o pessoal ok. pode ir escrevendo no chat ali, Tá bom. pode ir escrevendo e depois a gente vai jogar as perguntas para você. Vamos colocar você na mira da verdade depois aí. Tá bom, ok. Então, avancemos. Note, a linguagem do texto, apesar de estar traduzido por convencer, é um convencimento de maneira tão forte, de maneira tão intensa, que a ideia do texto é condenação. Condenar. E não sou eu que digo isso, são os melhores estudos aí do texto de João. Então, veja, mas quem pode condenar o mundo? Quem pode fazer isso, senão o próprio Deus? Então, essa passagem claramente indica que o Espírito Santo é Deus, porque somente Deus pode realizar essa tarefa. Muito bem, nós temos outros textos ainda que vão solidificar essa ideia. O texto diz, João capítulo 14, verso 16, diz assim: ele vos dará. Ele quem? O Pai. Veja, o Espírito Santo ele não é apenas divino, ele tem a sua origem na divindade. Isso é interessante. E olha como João descreve o Espírito Santo nas suas passagens aí. João 5 vezes vai falar do Paracletos, né? Vai falar do Espírito Santo como Consolador. E olha como ele usa, qual é a linguagem que ele usa para falar do Espírito Santo. O texto diz, João 14, 16, a fim de que ele esteja para sempre convosco. Ora, quem pode estar para sempre conosco? É alguém que não faz parte da nossa esfera de limitação da criatura. É alguém não criado. João 14, 26 vai dizer ainda que ele, o Espírito Santo, vai ensinar todas as coisas. Note a linguagem inclusiva e ampla. Todas as coisas, e fará lembrar de tudo. Essa é uma linguagem muito forte. Depois, João 16, 13 ainda vai acrescentar, ele, o Espírito Santo, vai guiar a toda a verdade. Não é parcialmente que ele vai me levar à verdade, é a toda a verdade. Esses textos, eles sugerem 2 coisas, pelo menos.
para você, leitor, e para mim também, do texto bíblico. Sugerem a eternidade do Espírito Santo, e nós sabemos que somente eterno é Deus, a divindade apenas possui esse atributo da eternidade. E, em segundo lugar, esses textos também sugerem a onisciência do Espírito Santo. Veja, ele vai ensinar todas as coisas. Por que ele vai ensinar todas as coisas? Porque ele conhece todas as coisas. Por que ele vai guiar a toda a verdade? Justamente porque ele conhece toda a verdade, ele é também toda a verdade. Isso é muito interessante. Esses textos vão sublinhar ainda de maneira mais forte a natureza divina do Espírito Santo. Bom, eu acredito que nesse momento já está claro para você e para mim, e eu poderia citar mais um monte de textos de que o Espírito Santo é divino. Mas eu preciso avançar aqui porque o tempo corre contra nós para falar da personalidade. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é apenas ele é uma pessoa também. Veja o que diz aí o texto de João 14,16. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa expressão, esse adjetivo aqui, outro, é o termo grego allos. Esse termo era utilizado no grego clássico para se referir um em soma a outro. Um mais um. Então, esse mais um era usado o termo grego allos. Geralmente, esse mais um, porque ele era em soma, indicava um do mesmo tipo. Geralmente, não sempre, mas na maioria das vezes, um do mesmo tipo. E você tinha outro adjetivo no grego, que era o adjetivo heteros, que indicava um de dois. Então, de dois, um. Esse um de dois, normalmente ou geralmente, era de outro tipo. Não era da mesma natureza, não era do mesmo tipo. Geralmente, tá? Repito essa expressão, geralmente, não era sempre, mas na maioria dos casos era assim. Então, quando a gente vai para o texto bíblico, algumas pessoas fazem o seguinte: bom, se no grego clássico é assim, então, quando o texto diz, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, significa que esse outro, o Espírito Santo, é outro da mesma espécie, da mesma natureza, do mesmo tipo de Jesus, porque era assim no grego clássico, o allos significava outro do mesmo tipo, geralmente. Mas a gente precisa lembrar que o Novo Testamento não foi escrito em grego clássico. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, um grego mais simples, e que trouxe uma série de mudanças para o texto, ou para os termos gregos. Por exemplo, no grego koiné, essa distinção entre allos e heteros, ela praticamente foi eliminada. Os dois termos significam a mesma coisa. E o próprio João faz um uso interessante deste atributo, né, ou desse adjetivo, o allos. Veja que interessante João 5,32. Olha o que Jesus diz. Outro é o que testifica a meu respeito, e ele usa o allos. Sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Outro da mesma natureza, ele está falando que o Pai dá testemunho dele. E ele vai dizer, bom, outro é o que testifica a meu respeito. Bom, tá vendo, pastor? Alguém poderá dizer assim, olha, pastor, tá vendo que o allos está usando para falar de outro da mesma natureza, divina. Se Jesus era divino, bom, o outro que está testificando a respeito dele também é divino, porque foi usado o allos. Mas João continua no mesmo capítulo 5, verso 43, Jesus continua, né? João vai declarar isso, e ele diz assim, e eu vim em nome de meu Pai, e não me recebesse. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Note o outro aqui no texto. Esse outro deveria ser allos ou heteros? Que acham vocês? Talvez alguém leria e diria assim, ó, o mais adequado seria heteros, porque não me receber. Se outro vier em seu próprio nome, outro diferente de Cristo. Como Cristo só existe um, então esse outro não pode ser do mesmo tipo que Cristo. O mais natural seria que se usasse o adjetivo heteros, outro de outro tipo, correto? Mas sabe o que é interessante? João, quando vai escrever, ele usa allos. Porque allos, no texto de João, não significa outro de outra espécie ou outro da mesma espécie. É outro. Mas, pastor, então qual é a relevância de você levantar esse ponto para nós? É só para falar da diferença entre allos e heteros? Não. É para mostrar para você um detalhe. O texto diz assim, vamos ler de novo. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ora, se ele vai dar outro consolador, é porque Jesus é um consolador. Então, o Espírito Santo é um outro consolador
que vai continuar o trabalho de um consolador que veio antes, que é Jesus. E Jesus veio em que forma? Jesus veio em espírito desencarnado? Não, Jesus é um ser humano. Ele possui uma personalidade. Essa é a linguagem. Jesus é uma pessoa. E se Jesus é uma pessoa e ele é um consolador, e o Espírito Santo será outro consolador que vai continuar a obra desse consolador anterior, que é Jesus, então o Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui personalidade tal como Jesus. Você conseguiu entender por que o allos é importante aqui? Por que esse adjetivo outro é importante? Porque ele deixa claro de que Jesus já era um consolador e o Espírito Santo vai continuar a obra de Jesus e, portanto, o Espírito Santo possui personalidade tal qual Jesus. Mas há mais. João 14:17 vai mencionar que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E por que ele é o Espírito da verdade? João 14:26 e 16, 12 a 15 vai dizer porque ele comunica a verdade, ele ensina a verdade, ele transmite a verdade. É por isso que ele é o Espírito da verdade. Quem é que pode comunicar alguma coisa senão uma personalidade? Você já viu um fantasma, ou pelo menos uma força, uma energia, alguma coisa do tipo comunicar alguma coisa? É óbvio que não. O Espírito Santo também diz o texto aí de João, capítulo 14, 15, verso 26, especialmente, diz que ele dá testemunho de Cristo. E em João, capítulo 14, verso 17, vai dizer que ele também dá testemunho da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Nós encontramos isso no capítulo 14, versículo 6. Então, o Espírito Santo está fazendo coisas que são faculdades ou atributos que uma personalidade é quem realiza. Dar testemunho, comunicar. Uma energia, uma força não pode fazer isso. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 26, a gente já leu, diz que ele vai ensinar todas as coisas. Obviamente, ele é uma personalidade. O texto ainda vai continuar dizendo que ele fará lembrar tudo que vos tenho dito, ele vai rememorar as coisas que Cristo ensinou. É isso que Jesus está dizendo quando fala do Espírito Santo, e essas são faculdades de uma personalidade. Nós temos outros textos na Bíblia que falam sobre isso ou que sublinham isso, dão destaque a isso. Gênesis 6:3 vai dizer que o Espírito Santo contende. Atos 13:2 vai dizer que ele dirige os assuntos da igreja. Romanos 8:26 vai dizer que ele intercede. 1 Pedro 1:2 vai dizer que ele santifica. 2 Pedro 1:21 vai dizer que ele inspira os profetas. E Apocalipse 2:7, não apenas 2:7, mas em todas as cartas do Apocalipse, as 7 cartas, vai dizer que o Espírito Santo fala. Note, todas essas ações aqui, eu poderia colocar mais uma série de outras, são ações de uma personalidade, de uma pessoa. Uma energia, uma força não pode realizar esse tipo de ação. Aliás, nós temos atributos claros de personalidade no Espírito Santo. Para que os estudiosos dizem, né, para que exista uma personalidade, você precisa de 3 coisas. Sabem quais são? Primeira, precisa de uma mente. Romanos 8:27 vai dizer que o Espírito Santo possui vontade, mente, possui mentalidade, propósito. Veja, esse é um atributo claro de uma personalidade. Segunda coisa que dizem os estudiosos que é necessário para gerar uma personalidade, para se ter uma personalidade, é vontade. 1 Coríntios 12:11 vai dizer que o Espírito Santo tem vontade. Ele distribui os dons a quem lhe apraz, segundo a sua própria vontade, o seu próprio desejo. O Espírito Santo possui o segundo atributo da personalidade. E em terceiro lugar, para que uma personalidade exista, para que uma pessoa exista, é necessário sentimento. E Efésios capítulo 4, versículo 30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Veja, porque o Espírito Santo pode ser entristecido, ele tem então sentimentos. 3 atributos de personalidade que o Espírito Santo possui e que são claramente detalhados no texto do Novo Testamento. Em outras palavras, o que Ellen White afirmou nesse texto aí que está na sua tela é a mais pura e cristalina verdade. Nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como o próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, é uma personalidade, e ele é uma pessoa da divindade, ele também é Deus. Tanto Deus como o Pai, como o Filho. Isso é muito interessante. Bom,
Nós vamos avançar agora para falar um pouquinho da atuação do Espírito Santo. E eu quero começar com Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, está aí na tela, o texto diz: Também o Espírito Santo, ou Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esse texto aqui tem sido muito mal interpretado algumas vezes, e ele até é produto de algumas músicas bonitas, mas que não ensinam quase nada de teologia. Aliás, ensinam uma teologia equivocada. Tem uma música por aí da Fernanda Brum que diz assim, ó, Espírito Santo, ore por mim. O Espírito Santo não ora por ninguém, amigos. A base dessa música é esse texto aqui. Mas eu vou mostrar para você nessa tarde que esse texto vai falar da atuação do Espírito de uma maneira interessante e diferente daquilo que a gente está acostumado, talvez. Diz que o Espírito Santo, Paulo diz aqui que o Espírito Santo intercede. Mas Paulo também, no mesmo capítulo 8 de Romanos, vai dizer que Jesus também intercede. É interessante. Jesus é o nosso intercessor. Se o Espírito Santo intercede por nós, Jesus também intercede por nós. Agora eu faço uma pergunta para você. Ambos realizam o mesmo papel? Por que eu preciso de 2 intercessores? Eu não vou fazer aqui uma conexão direta, mas você poderia fazer a conexão aí com o texto de 1 Timóteo 2. Lá no texto de 1 Timóteo 2,5 vai dizer que nós só temos um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Mas como é que Paulo pode dizer então que o Espírito Santo intercede por nós? Se Jesus já é o nosso intercessor, o Espírito Santo precisa de mais um intercessor que seja o Espírito Santo? Será que eles realizam o mesmo papel? Bom, eu quero mostrar a você a diferença da intercessão do Espírito Santo e da intercessão de Cristo. Romanos 8,34 vai dizer que Jesus intercede à direita de Deus. E onde está Deus? No céu. Então, a intercessão de Cristo ocorre lá no céu. E a intercessão do Espírito? A intercessão do Espírito ocorre em outra geografia, em outro local. Que local é esse? No coração do crente. O Espírito Santo, ele intercede no coração do crente. E o simples fato de nós termos uma geografia diferente da intercessão de Cristo e do Espírito Santo já demonstra que a intercessão deles é diferente. E eu vou avançar aqui para demonstrar isso para você. Note bem o texto. Vamos agora dar uma rápida analisada no texto. O texto diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Qual é a fraqueza? A fraqueza é que o cristão, no contexto de Paulo, ali no capítulo 8, não sabe orar de maneira adequada. Esse é o problema. Note, e o Espírito Santo nos ajuda nesse ponto. Aí o texto continua dizendo, e aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito. Quem é que sonda os corações? É Deus, Deus o Pai. E como é que eu sei que é Deus? Pastor, o senhor está atribuindo isso ao texto. O texto não diz que é Deus, o texto diz aquele que sonda os corações. Mas nós precisamos lembrar que esse texto está fazendo alusão e eco a uma série de textos do Antigo Testamento. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns. 1 Crônicas 28, 9, Jeremias 17, 10 vai dizer que o Senhor esquadria os corações. Depois, em 1 Crônicas 29, 17, vai dizer que o Senhor prova os corações. E em Salmo 7, 9, o capítulo 139, versículo 1 e o verso 23, vai dizer que o Senhor é o único que sonda a mente e o coração. É Deus o único que pode esquadrinhar os corações. Ninguém mais pode fazer isso. Portanto, quando Paulo está dizendo aquele que sonda os corações, ele está se referindo a Deus, o Pai. É ele que faz esse trabalho. E note que interessante, quando ele sonda os corações, aí ele sabe qual é a mente do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo está atuando no coração. É nessa geografia que ele atua, o coração do homem ou do crente. E eu quero sublinhar aqui a palavrinha mente, né? A palavra mente no grego é a palavra frônema, que tem que ver com vontade, tem que ver com propósito, com pensamento, com volição, com cognição. Essa é a ideia. E aí o texto vai dizer que quando Deus, o Pai, sonda os corações, ele esquadrinha o coração, ele vai descobrir então qual é a mente do Espírito, qual é a vontade do Espírito, qual é o propósito do Espírito, porque o Espírito está atuando no coração do homem, afinal de contas. Porque o Espírito intercede no coração. E como ele intercede no coração?
O texto vai dizer, segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Isso é o que diz o versículo 27 na parte final aí do capítulo 8 de Romanos. É segundo a vontade de Deus, katatheon, que Deus intercede, ou que o Espírito Santo intercede no coração do homem em favor dos santos. E por que essa expressão é interessante, katatheon? Porque essa expressão, ela é traduzida de duas maneiras. Dá uma olhadinha aí como ela é traduzida. Na Nova Versão Internacional e na Nova Almeida Atualizada, que são duas excelentes versões no português, o texto é traduzido assim, ó, de acordo com a vontade de Deus. E, de acordo com a Almeida Revista e Corrigida, uma tradução mais antiga e mais literal do texto do Novo Testamento, diz assim, segundo Deus. Bom, nós temos aqui uma questão de tradução. Qual é o sentido correto da tradução? Bom, nós temos uma série, e eu vou mostrar para você aqui pelo menos 4 exemplos no próprio livro de Romanos de como essa expressão catar alguma coisa é utilizada. Veja Romanos 1, versículo 4, diz assim, segundo o Espírito de Santidade. A melhor expressão no texto, se você ler o contexto, é de acordo com o Espírito de Santidade. E olha o catar pneuma aí. É interessante. Depois o texto em Romanos 2:2 vai dizer, segundo a verdade. Esse segundo a verdade, ou de acordo com a verdade, é o juízo de Deus, né? De acordo com a verdade, o texto vai dizer, kata aletheia, de acordo com a verdade, segundo a verdade. O juízo de Deus é de acordo com a verdade. Está em conformidade com a verdade. Romanos 2,16, o texto continua. Esse juízo de Deus também é de acordo com o evangelho que Paulo prega. E aí o texto vai dizer, kata tu evangelion mu. É interessante, de acordo com o evangelho pregado por Paulo, segundo o evangelho pregado por Paulo. E Romanos 8:28, no mesmo contexto aí de Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, diz assim, segundo o seu propósito, lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, de acordo com o propósito de Deus. O que significa dizer, amigos, que a intercessão do Espírito de Deus é uma intercessão de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito interessante. Onde é que ele intercede mesmo? No coração. E ele intercede no coração do crente de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, amigos, o Espírito Santo não pega a nossa oração e traduz para Deus. Não é isso que ele faz, como alguns pensam. Alguns leem o texto e pensam assim, o Espírito Santo pega a minha oração, eu não sei orar direito, eu falei palavras erradas e etc., pedi coisas equivocadas, e ele dá uma ajustadinha na oração nesse processo que chega a Deus e depois entrega para Deus a oração. Não, não é assim. O Espírito Santo, diz Ellen White, olha o que ela diz, precisamos não só pedir em nome de Cristo, mas pela inspiração do Espírito Santo, ou sob a inspiração do Espírito Santo. E se alguém tem dúvida do que ela está falando, ela vai dizer, isto explica o que significa o dito de que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26. Tais orações Deus se deleita em atender. Então, amigos, o Espírito Santo, ele não ora por nós, ele nos ensina a orar. É isso que Ellen White está tentando dizer para nós. Em outras palavras, Jesus é o intercessor do homem para Deus. Veja, ele pega as nossas coisas e leva para Deus, ele é o meio de campo entre o homem e Deus. E o Espírito Santo é o intercessor de Deus para o homem. Ele pega as coisas de Deus e traz para o homem. Você está conseguindo entender? É por isso que ele intercede de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, a atuação do Espírito é para me ajudar a entender a vontade de Deus. É por isso que ele me ensina todas as coisas, como disse João. É por isso que ele vai me guiar a toda a verdade. É por isso que ele testemunha de Cristo. É nesse sentido que Paulo está falando aqui. O Espírito Santo, amigos, ele é o intercessor de Deus para o homem. Sem o Espírito não tem como a gente entender a Deus, não tem como a gente viver a vontade de Deus. A expressão Espírito Santo, ela aparece 104 vezes no Novo Testamento. E eu quero destacar a palavra santo aqui na sequência para falar da atuação do Espírito. Santo é um atributo do Espírito. E esse atributo, ele é usado muitas vezes no texto do Novo Testamento para indicar que o Espírito Santo quer gerar no crente a santidade. Você sabe, né? No Novo Testamento você tem Espírito eterno, o eterno é um atributo do Espírito. Você tem Espírito da verdade, essa expressão da verdade é um atributo do Espírito. Ele conduz a verdade, ele guia a verdade, ele orienta na verdade, ele dá testemunho da verdade. Enfim, é a mesma coisa com a expressão santo. Por que o Espírito é chamado de santo?
tantas vezes no Novo Testamento? Porque a sua principal atuação, a sua principal característica é gerar santidade naquele que o possui. E essa santidade está intimamente ligada com o trabalho de intercessão que ele realiza, ajudando você e eu a entender plenamente a vontade de Deus. Bom, João 3, 3 a 5, nós conhecemos a história de Nicodemos, aquele encontro de noite com Jesus Cristo. E nesse texto você tem um paralelo. Jesus diz assim, olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino de Deus. E logo depois, no versículo 5, ele vai dizer, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai poder entrar no reino de Deus. Nascer da água do Espírito é a mesma coisa que nascer de novo ou nascer do alto, como pode ser a melhor ideia, a melhor interpretação do texto. E esse texto aqui de João, ele vai deixar muito claro o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma marca registrada da conversão. O apóstolo Paulo, não botei aqui o texto na nossa conversa de hoje, mas Romanos 8, 9 vai dizer que quem não tem o Espírito não pode ser um cristão, não é de Deus. Quem não tem o Espírito não é de Deus. É a mesma coisa que João está dizendo aqui em outras palavras. Jesus falando a Nicodemos, quem não tem o Espírito não vai poder entrar no reino de Deus, porque não é considerado um servo do reino de Deus. O Espírito Santo é uma marca da conversão. O Espírito Santo é a marca do discipulado. Não basta apenas se converter, é preciso se manter com o Espírito. Quem não tem o Espírito por todo o tempo não vai poder entrar no reino de Deus. E ele é uma marca da espiritualidade. Em outras palavras, o Espírito Santo atua de maneira espetacular na vida do crente no início, no meio e durante todo o transcurso até a volta de Jesus. O Espírito Santo também atua, e o Novo Testamento vai mencionar isso como um orientador. Apocalipse capítulo 12, verso 17, vai usar a famosa expressão testemunho de Jesus, né? O texto vai dizer assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que texto interessante e fantástico. E nesse contexto da igreja remanescente, a igreja nossa igreja dos últimos dias, o texto vai dizer que o papel do Espírito Santo é orientar a igreja. E ele orienta através do testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Bom, nós estamos acostumados com o texto de Apocalipse 19, 10, que vai mencionar que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Mas, antes de chegar no texto de Apocalipse 19, 10, eu quero mencionar 2 versos aqui apenas. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira só falando do testemunho de Jesus no Apocalipse, porque é um tema espetacular. Mas eu quero falar apenas de 2 versos aqui. O capítulo 11 vai dizer assim, verso 3, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem. Veja, 2 testemunhas deveriam profetizar. Quando você chega no versículo 7, diz assim, quando elas tiverem finalizado o testemunho que devem dar... Opa, espera aí um pouquinho. Elas iam profetizar ou testemunhar? No mesmo capítulo 11, elas são chamadas de testemunhas, elas são chamadas de profetas, elas dão testemunho, elas profetizam. O que está acontecendo no capítulo 11? Depois leia com calma. O que está acontecendo é o que acontece em todo o texto do Apocalipse. Testemunho de Jesus é a mesma coisa que dom de profecia. É a mesma coisa que João vai dizer e vai solidificar claramente no capítulo 19, versículo 10. Isso é muito interessante. O Espírito Santo, ele atua como um orientador através do espírito de profecia, do dom profético. E essas expressões, ou essa expressão testemunho de Jesus, ela faz uma alusão ao Antigo Testamento. Quer ver o texto? Vou te mostrar. Ela alude a Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9 é um texto do Antigo Testamento que vai deixar muito claro para você que testemunho é uma das características do ministério profético. Um profeta nada mais era do que uma testemunha de Deus, uma testemunha de Jesus. Veja o que diz aí o capítulo 9, verso 26. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam. Olha o verbo, diamartirel. O verbo diamartirel aqui é um verbo intensificado. O verbo para testemunhar no Novo Testamento é o verbo martirel. E aqui ele está antecedido pela preposição dia. A preposição, ela aumenta a intensidade do verbo. Por isso que é traduzido na sua Bíblia como protestavam. Mas, na verdade, testemunhavam com muita veemência, com muita força. Os profetas testemunhavam com muita força e por isso eles eram chamados de alguém, ou eram qualificados como alguém que protestava, né? Alguém que fazia isso.
Agora, note bem, mas, pastor, aqui não ficou claro, né? Que eles estão testemunhando. Bom, vamos avançar. Verso 29, mesmo contexto. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Aqui, Neemias está descrevendo o trabalho de Deus através dos profetas e do Espírito Santo de Deus através dos profetas para Israel. Ele está narrando a história de Israel. Lembre-se que Neemias é um texto que vem depois do cativeiro. E agora, Neemias está relembrando a história do povo de Israel, e nesse contexto é que ele está dizendo essas palavras. Testemunhaste, de novo o verbo epimartirel, né? De novo o verbo martirel precedido pela preposição, contra eles, para que voltassem à tua lei. Verso 30, no entanto os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito. Agora a coisa vai ficar clara, por intermédio dos teus profetas. Veja, o Espírito Santo, ele testemunhava a Israel por intermédio dos profetas. Ele estava tentando orientar Israel através do dom profético. A mesma coisa que nós somos informados no livro do Apocalipse, que vai acontecer, ou que está acontecendo através do ministério de Ellen White. O ministério profético da igreja escatológica dos últimos dias, a igreja remanescente, a nossa igreja, é um ministério de orientação, um ministério de testemunho, e um ministério que vai nos ajudar a entender plenamente a vontade de Deus. O verso 34 ainda vai dizer: os nossos reis, nossos príncipes, nossos sacerdotes, nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Note uma coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. Em todos esses versos aqui, o trabalho de testemunha para que o povo volte à lei, volte a fazer a vontade de Deus. Isso é obra maravilhosa do Espírito Santo através dos seus profetas. Note uma coisa, em Apocalipse 12, 17, você tem essa combinação. Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja remanescente só guarda os mandamentos de Deus porque tem o testemunho de Jesus. A alusão a Neemias 9 evidencia isso. Esse é o papel do Espírito Santo, ele atua como orientador da igreja. No grande conflito, página 11, Ellen White ainda vai mencionar aqui, eu vou ler apenas a parte central do texto para não estourar o tempo. O texto diz: ao contrário, o Espírito Santo foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Entre outras características do Espírito Santo, ele também é um iluminador. O Espírito Santo concede iluminação. Mesmo Espírito que revelou, que inspirou e revelou a vontade de Deus aos profetas, ele também agora ajuda o leitor a entender a mensagem inspirada, a mensagem revelada. E ele faz isso através da sua obra de iluminação. Essa é outra função, né, da obra do Espírito Santo, uma outra maneira como ele atua. O Espírito Santo, aqui nós já passamos, né? O Espírito Santo, além disso, ele atua como um capacitador. Nós temos inúmeros exemplos, né? Mas eu vou ficar aqui em um rápido aqui para vocês. Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles e se tornariam, a partir de então, testemunhas. Veja, sem o poder, eles não poderiam testemunhar de maneira adequada, de maneira correta e de maneira poderosa. É somente pela obra do Espírito que eles conseguiriam fazer o trabalho de evangelização. Por isso, Paulo vai acrescentar, dizendo no capítulo 12, que o Espírito Santo concede dons. Para que ele concede dons? Para capacitar o povo de Deus para que eles cumpram a missão. O primeiro dom, você sabe muito claro ali, não o primeiro, mas no contexto do Pentecostes, em Atos 2, foi o dom de línguas. Por que era necessário o dom de línguas? Para que eles pudessem pregar o evangelho a nações que não falavam o idioma no qual eles estavam acostumados a falar. Depois você tem outros dons que são concedidos no livro de Atos, e no capítulo 12 de 1 Coríntios, você tem também em Efésios capítulo 4, você tem em Romanos capítulo 12 também, estas listas de dons. Vários dons são concedidos, e os dons são concedidos para ajudar o povo de Deus a ter condições e capacidade de cumprir a missão. Essa é a obra de Deus. Através do seu Espírito, o Espírito atua dessa maneira. Em Lucas capítulo 2, versos 26 e 27, nós somos informados de que o Espírito Santo é quem leva Simeão a Cristo. Em outras palavras, o Espírito Santo também capacita o povo a ir até Jesus. Essa é a obra, essa é parte da obra dele. O Espírito Santo em Lucas ainda é associado à pregação do Evangelho. O Evangelho não pode ser pregado, em Atos isso fica muito claro também, sem a obra maravilhosa do Espírito.
cada vez que o povo se move, especialmente Paulo, no livro de Atos, é sob a liderança do Espírito. E quando o Espírito diz, Paulo, não vai, ele também não pode ir. Ele até queria ir, você lembra? Mas o Espírito apareceu e disse assim, amigão, não, você não vai. Então, a obra da pregação do Evangelho, ela é norteada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. No livro de Atos, e assim será também nos últimos dias da história deste mundo. Bom, amigos, nós teríamos mais muitas coisas a dizer, mas o tempo não permite. Eu queria ter ido mais rápido, terminado um pouco antes, mas esses são elementos importantes para a gente apenas ter um vislumbre, né? Não tem como a gente aprofundar tanto o tema, mas apenas um vislumbre aí da natureza, da personalidade, divindade e também da atuação do Espírito Santo. Estou aberto a perguntas aí, caso haja, meu amigo Edilson e companhia. Maravilha, pastor Elton. Muito obrigado. Tenho certeza que já foi bem esclarecedor, muita coisa boa e bons conteúdos para todos nós, né? O tempo realmente é curto, né? Mas quem sabe agora, no momento de perguntas e respostas, você pode esclarecer alguma dúvida do pessoal, né? Tem alguns que já mandaram algumas perguntinhas aqui, então já vou te colocar na mira da verdade aí, então. Então vamos lá. A primeira pergunta vem da Samile aqui. Pastor, tem algum texto que diz que o Espírito Santo pode ser adorado? Eu não estou lembrado, pastor Edilson. Eu não lembro de nenhum texto que nós tenhamos isso de maneira assim muito clara, né? De maneira explícita, não temos, não estou lembrado. A gente pode ver aí a questão das orações serem dirigidas a Deus Pai, né? Então, o Espírito Santo, ele tem esse papel, né? E a gente vê aí, então, a oração sendo direcionada a Deus Pai, né? Orando em nome de Jesus, né? O Espírito Santo ajudando a gente na oração, né? Então, no plano da salvação, a parte mais clara que a Bíblia deixa é a questão aí de adoração a Deus Pai, né? Mas se os três são Deus, né? Não há problema também, né? A gente só precisa lembrar, bem colocado, pastor Edilson, eu só lembraria que nós temos funções diferentes, né? Os três atuam na divindade, são divinos, obviamente, né? Mesma natureza, essência, caráter, enfim. Mas nós temos funções diferentes, né? E talvez por isso o Novo Testamento e talvez o Antigo, não estou seguro de nós termos textos que mencionam a adoração, né, explícita ao Espírito Santo. Isso mesmo. Vamos para mais uma pergunta aqui, então. A Marisa Coloda Henning, ela colocou aqui, pastor, embora você tenha falado mais do Espírito Santo no Novo Testamento, ela fez um texto do Velho Testamento, né? Pastor, em Gênesis 1:2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Se refere ao Espírito Santo, não é? E se assim for, não há fundamento para a teoria de que o Espírito Santo seria gerado pelo Filho. Então, ela está confirmando aquilo que você já mencionou, né? Mas você pode explanar um pouquinho mais também, né? Perfeito, acho que o comentário dela é bem correto, né? Ali é uma clara referência ao Espírito Santo, é a primeira, né, que nós temos. Inclusive, os autores do Novo Testamento, eles vão fazer referência, como eu mencionei, algumas passagens, nós temos outras também, que vão fazer referência a esta questão aí, como sendo o Espírito Santo, né, pairando sobre as águas. Eu não falei do Antigo Testamento, porque a ideia do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela não está tão desenvolvida quanto no Novo. Mas a gente poderia gastar bastante tempo falando do Antigo, realmente há muita coisa legal, e que bom que a irmã compreendeu assim, né? Maravilha. Vamos lá, o Robson Gaspar agora. Pastor, eu creio sim na pessoa do Senhor Espírito Santo como Deus, e que ele é a terceira pessoa da Trindade. Uma pergunta apenas como uma curiosidade, caso alguém lá fora me pergunte, para eu saber como responder. Por que nas passagens da Bíblia sobre o retorno de Jesus a essa terra, por que fala só sobre Jesus e o Pai, e por que não fala do Espírito Santo estar junto? Bom, é importante que a gente diga que o Espírito Santo já está aqui, né? Esse é o primeiro ponto importante. A pergunta é muito boa, e eu quero começar dizendo que o Espírito Santo já está aqui, ele não precisa voltar, ele já está aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão de ênfase. Nós temos uma ênfase muito forte nos textos que falam da volta de Jesus no Pai e no Filho. Mas isso não significa que o Espírito Santo não esteja
presente também no contexto do retorno de Cristo. Não sei se ficou claro, é uma questão de ênfase. Em primeiro lugar, é uma questão de que o Espírito Santo já está aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão de ênfase. Quando eu enfatizo, por exemplo, olha, eu estava numa reunião com o pastor Edilson, eu falo isso, eu não estou dizendo que o pastor Augusto não estava, que o pastor Almir não estava, que o pastor Márcio não estava, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou sublinhando a presença do pastor Edilson. Então, uma coisa não exclui a outra. Maravilha. Vamos lá, agora é do Afonso. Quando Jesus assoprou para os discípulos, era o Espírito Santo também? Sim, mas esse texto de João, capítulo 20, verso 22, é um texto altamente simbólico. Tá? Em primeiro lugar, você não tem ali a preposição sobre, soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. Então, o texto grego não tem a preposição sobre, soprou sobre os discípulos. É a primeira coisa. Segunda coisa, o texto de João é altamente simbólico, segundo tem sido reconhecido pela maioria dos estudiosos. O que significa dizer que ali não é o Pentecostes, tá? E ali também não é o Espírito Santo sendo derramado de maneira plena e integral sobre a humanidade. Isso vai acontecer por ocasião do Pentecostes. Mas ali é um momento que João está fazendo referência, e Cristo está fazendo referência, de que o Espírito Santo viria. Nós temos inúmeros exemplos no Evangelho de João, Jesus dizendo assim, olha, se eu não for, ele não vem. Enquanto eu não sair daqui, ele não chega aqui. E esse é o contexto em que o capítulo 20, verso 22, e essa declaração é dada, soprou o Espírito Santo. No sentido de que, volto a dizer, a linguagem é figurativa, é simbólica, no sentido de que Jesus estava dizendo para eles, olha, eu estou indo e o Espírito Santo está vindo. Essa é a ideia. Maravilha. Da Samiri também, pastor. 1 Coríntios 15, 28 a 29, fala que Jesus se sujeitará ao Pai, aquele que tudo lhe sujeitou. Está dizendo que Jesus é sujeito ao Pai? Então, ele e o Espírito Santo, então, são sujeitos a Pai? Sendo assim, dois seres menores? Essa é uma dúvida de muitos, exemplo, testemunhas de Jeová. Ok. Você quer que eu leia o texto, pastor? Não precisa. Não, tranquilo, tranquilo. Eu só queria deixar claro que o verbo sujeitar, ele não tem nada que ver com uma ideia que está por detrás aí no pensamento dos testemunhos de Jeová, e pode estar na cabeça de muitos, de ser colocado abaixo. Não. Funcionalmente, é bom que se diga isso. Agora, não em termos de natureza, de caráter e de essência, mas funcionalmente, Cristo e o Espírito Santo estão, em certo sentido, subordinados ao Pai. Porque quem é que enviou Cristo para essa terra? Quem é que tem a data da volta de Jesus e estava com a data anotada, está com a data anotada desde a fundação do mundo no seu calendário? É o Pai. Então, de maneira funcional, no programa da salvação, o Espírito Santo e Jesus estão subordinados ao Pai. Mas em nenhum momento subordinação significa diminuição de status, e em segundo lugar, isso não tem nada a ver com a natureza, personalidade e caráter do Jesus e do Espírito Santo. Então, dizer, ele estará sujeito ao Pai. Ele agora está num nível menor, ele é um Deus menor. Não, nada disso. Não é essa a ideia. Ok. A Regina agora faz um questionamento. Jesus intercede diante de Deus e o Espírito Santo intercede nos fazendo entender a palavra de Deus? Exatamente isso. Romanos 8, 26 e 27 vai nessa direção. A geografia da intercessão do Espírito Santo é o coração. E a forma como ele intercede é de acordo com a vontade de Deus. Como eu mencionei ali na nossa conversa, então o Espírito Santo atua de acordo com a vontade de Deus. O papel do Espírito Santo na intercessão é interceder por Deus para mim. E a intercessão de Cristo é de mim para Deus. Ok. Mais uma aqui, pastor Vitor Limongi. Pastor, como lidar com a Trindade? Se consideramos como diferentes, entre parênteses, só que ao mesmo tempo iguais, fecha parênteses, como explicá-la? Há quem diga que isso entra em conflito com os 10 mandamentos, entre parênteses, adorar somente a Deus. Espero que a pergunta tenha sido boa. Eu acho que é uma boa pergunta, sim, irmão. Pode dormir em paz, né? E ter uma grande semana e um bom término de sábado. Note bem, a questão é simples.
A Trindade não é claramente entendida por nós, e nunca será plenamente entendida. Mas um conceito que eu acho que é bem importante a gente compreender é o seguinte: quando a Bíblia menciona a divindade, ele sempre usa o plural e o singular. Então, vou dar um exemplo aqui. Gênesis capítulo 1, 26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Façamos e nossa é plural. Mas quem é que está falando? É o singular, é Deus. O texto diz, disse Deus. Veja, singular e plural na mesma sentença. Você tem a mesma coisa no texto de Mateus 28, que eu acabei de ler. Batizando-os em nome singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Plural, são 3. Essa unidade é uma unidade composta. Então, vamos usar o exemplo do casamento. Tá? Eu e minha esposa somos uma só carne. Você que é casado, diz a Bíblia, é uma só carne, mas são quantas pessoas? São 2. Então, é um Deus, 3 pessoas. Então, é difícil da gente entender plenamente? É difícil, porque a gente tem uma mente limitada. Mas, entendendo esses conceitos, ou essa ideia ilustrativa que a própria Bíblia usa, eu acho que vai nos ajudar a ter uma visão um pouquinho melhor da Trindade. Mas aí a pergunta foi ótima. Pastor, mais uma pergunta interessante. Essa eu nunca tinha ouvido. Vamos lá, hein? Te prepara. Pastor, qual é o Cleito Munhoz que está fazendo? Pastor, qual será a atuação do Espírito Santo na nova terra? O Espírito Santo ele vai continuar o trabalho de nos ajudar a estar com Cristo, né? Nos ajudar a fazer a vontade de Cristo. Diferentemente de agora, ele atua num contexto de natureza pecaminosa, né? Mas no contexto do céu, a natureza não é mais pecaminosa. Mas o Espírito Santo continuará fazendo esse trabalho. Nós temos evidências disso, assim, de maneira clara, explícita no texto bíblico? Bom, o texto faz ecos a isso, dá essa direção, essa ideia. Mas nós não temos, assim, uma solidificação dizendo, o Espírito Santo vai fazer isso. Nem Ellen White não fala tanto sobre isso, mas o Espírito Santo certamente continuará esse trabalho, porque esse é o trabalho que ele começou e continuará. Veja, o próprio Cristo continuará o seu trabalho de demonstrar o seu amor e também falar do plano da redenção, não é isso? Quando a gente lê os textos de Ellen White, os textos bíblicos, o Espírito Santo, Jesus vai continuar falando do seu plano da obra vicária. Ele vai mostrar as mãos, ele vai mostrar os pés, ele vai continuar nos ensinando e nos orientando sobre o programa da redenção que a gente não tem clareza. Esse contexto nos ajuda a entender que o papel do Espírito também será nessa direção, né? Muito bom. Pastor, vamos agora voltando para a Terra ainda, né? O Espírito Santo está aqui. Essa é a pergunta do Itamar. Mas na palavra diz que ele, em certo momento, será retirado da Terra. Então, ele virá com Jesus ou não? Não, o texto bíblico não diz que ele vai ser retirado da terra. Ele vai ser retirado dos homens. Essa é uma importante diferença. Quais homens ele vai ser retirado? Dos homens maus, né? Quem é que vai estar conosco depois do fechamento da porta da graça e vai estar conosco até os últimos dias antes de Jesus romper as nuvens dos céus? É o Espírito Santo. É ele que vai nos livrar, é ele que vai nos orientar, é ele que vai nos ajudar, é ele que vai dar força, é ele que vai cuidar de nós. Então, dizer que o Espírito Santo será retirado da terra não é uma declaração assim tão clara. Ele vai ser retirado da terra em que sentido? Vai ser retirado dos homens ímpios e maus. Esses não terão mais a atuação do Espírito, mas o Espírito estará atuando com os crentes até a volta de Jesus e por isso ele estará aqui. Maravilha. Pastor, você até mencionou agora isso aqui, mas o pastor Augusto está fazendo uma pergunta e ele quer deixar um pouquinho mais aberto aí para você clarear para nós também, né? Pastor, no capítulo 4 de Apocalipse, temos a visão do trono de Deus e os 7 espíritos. Muitos teólogos adventistas intensificam os 7 espíritos como o Espírito Santo. Levando em conta que esta é uma visão de adoração do trono, podemos dizer que o Espírito Santo está sendo adorado? Eu acho que sim. O Espírito Santo, sem dúvida, é mencionado aí por essa expressão 7 espíritos de Deus, tá? Isso está bem claro, e o pastor Augusto está lembrando bem. Eu acho que esse texto, sim, pode ser, de maneira bem clara e efetiva, uma demonstração explícita, né? Eu diria,
de que o Espírito Santo está sendo adorado ou será adorado, sim. Eu não lembrava desta passagem em específico, mas que bom que o pastor Augusto nos lembrou aí, muito bom. Obrigado, pastor. Maravilha. Pastor Elton, eu diria que todas as perguntas foram deixadas claras, né? Eu quero ler um comentário que eu acho que fica bem dito o que as pessoas têm da sua aula aqui. Então, olha só, a Janete colocou aqui, aula maravilhosa, tudo bem explicadinho, uma bênção. Deus continue abençoando todos os envolvidos a nos ensinar. Então, muito bom. Deus abençoe, pastor Elton, muito obrigado, né? E agora eu devolvo aí para o pastor Vivan. E, pastor Vivan, é contigo, então. Valeu, pastor Edilson. Muito bom aí teu direcionamento aí nas perguntas. Pastor Elton, eu sei que tu tem um compromisso em seguida, mas nós queremos agradecê-lo aí de coração aqui. E pastor Williams, pode falar aí, pastor. Dá a palavra para o pastor Elton e os irmãos aí, por favor. Ok, obrigado, pastor Ivan. Pastor Elton, obrigado, amigo, pela participação nesse programa de instrução que nós temos ao longo do ano, e a gente escolhe pessoas assim bem especiais para trazer a mensagem, a gente com bagagem para trazer as informações, as instruções. E louvado seja Deus por esta aula, pelas instruções dadas. Eu quero assim agradecer muito ao pastor Vivan, ao pastor Edilson pela coordenação, e muito bom saber também, pastor, que você está aí na FAP, na Faculdade Adventista, aqui do Paraná, dando a contribuição para a formação dos nossos pastores. Obrigado aos irmãos que participaram, aos pastores distritais, todos os colegas, muito obrigado. Eu tenho segurança de que isso vai ajudar a igreja na sua edificação. E ouvimos muito sobre o Espírito Santo, uma aula excelente, esclarecedora, e agora cabe a todos nós não somente levar essa mensagem à igreja, como clamar a Deus pelo batismo diário do Espírito e que Ele nos guie a cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Amém. Só aí, pastor Williams, obrigado. Pastor Elton, só lembrando, irmãos, pastor Williams, nós, em comum acordo com o pastor Williams, nós acertamos que a próxima aula nós vamos ter, do nosso grupo aqui, Teologia e Identidade da Igreja, teremos a aula no dia 10 de setembro. Então, ela tem uma pequena mudança na agenda, tá? Então, a gente vai anunciar para vocês, mas já fica aqui, né? Primeira monta aqui, primeiro momento já anunciado isso. Pastor Elton, pode nos despedir em oração. Deus abençoe muito a tua vida e muito obrigado a todos os que participaram e assistiram a esta aula conosco. Amigos, muito obrigado pelas palavras aí, muito obrigado pelo espaço. Foi muito bom falar com vocês. E contem comigo aí sempre que precisar, a gente está à disposição para ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que a gente continue a permitir que o Espírito Santo, que é divino, que é uma pessoa maravilhosa, atue poderosamente na nossa vida, como bem colocou o pastor Williams. Muito obrigado aí, pastor Williams, pastor Márcio, pastor Edilson e os demais colegas. Vamos orar então, fechar os olhos. Querido Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo tema importante do Espírito Santo, que é mais do que apenas uma pessoa, é um membro da divindade. Que todos nós possamos, cada manhã, cada dia, abrir o coração, e não apenas de manhã, mas todos os dias, durante o dia também, para que Ele atue em nós, para que Ele nos capacite a cumprir a missão, para que Ele nos torne de fato discípulos segundo o teu coração, que Ele interceda em nosso coração por ti e assim nos ajude a nos aproximarmos da tua vontade, que Ele nos ensine a orar de maneira correta e que de maneira especial Ele nos converta à tua imagem e semelhança como era no princípio. Que Ele crie em nós uma nova vida, uma nova realidade, nos regenere para que nós de fato possamos ser a bênção e a luz que o Senhor espera que sejamos onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém.